Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. E hoje, nosso dica do dia, nós vamos falar sobre dislexia. Dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta habilidades básicas de leitura e linguagem. A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta habilidades básicas de leitura e linguagem. É considerado um transtorno específico da aprendizagem porque seus sintomas geralmente afetam o desempenho acadêmico de estudantes, sem que haja outra alteração neurológica, sensorial ou motora, que justifique as dificuldades observadas. Ou seja, a criança, né, o adulto, o adolescente, ela só vai ter dificuldade de leitura e escrita mesmo, né, decodificação das palavras, compreensão de texto, então só fica nessa, não tem nada que justifique essa dificuldade, né. A palavra dislexia é comumente utilizada para se referir ao transtorno específico da aprendizagem com prejuízo nas habilidades de leitura e escrita. Características comuns da dislexia incluem dificuldades no reconhecimento preciso e fluente de palavras, na decodificação e na ortografia. Há diferentes graus de dislexia, descritos como leve, moderado e severo. O grau de dislexia baseia-se, em geral, na severidade das dificuldades apresentadas pelo indivíduo. Quanto maior sua dificuldade, maior é o grau. Atrasos na linguagem oral, então atraso no desenvolvimento da fala, problemas para formar palavras de forma correta, como trocar a ordem dos sons, por exemplo, aqui tem popica ao invés de pipoca, e confundir palavras semelhantes, umidade, humanidade. Erros de pronúncia, incluindo trocas, omissões, substituições, adições e misturas de fonemas, dificuldade para nomear letras, números e cores, dificuldade em atividades de aliteração e rima, dificuldades para se expressar de forma clara. Então, você sabendo dessas dificuldades encontradas, você já sabe o que você precisa trabalhar para que a criança tenha uma melhora no seu desempenho, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essas características. Na leitura, dificuldade para decodificar palavras, erros no reconhecimento de palavras, mesmo as mais frequentes, leitura oral devagar e incorreta, pouca fluência com inadequações de ritmo e entonação, em relação ao esperado para a idade e escolaridade, compreensão de texto prejudicada como consequência da dificuldade de decodificação, vocabulário reduzido. E na escrita, erros de soletração e ortografia, mesmo nas palavras mais frequentes, omissões, substituições e inversões de letras e ou sílabas, dificuldade na produção textual com velocidade abaixo do esperado para a idade e escolaridade, e vocabulário reduzido. Então, o que eu quero falar? É aquela criança que lê silabado. Ela pode acabar de ler uma palavra, se daqui a pouquinho ela precisar, se aparecer essa palavra novamente, ela realmente vai fazer a leitura novamente, então vai ser silabada novamente, ela não consegue entender que ela acabou de ler essa palavra, então ficou mais fácil de decodificar. Então, toda palavra ela vai fazer essa decodificação é lenta, ela não lê, não tem entonação na voz, ela não obedece sinais de pontuação, então é uma leitura sem ritmo. Quando ela faz a leitura, ela pode omitir sílabas, ela pode também fazer o que a gente fala assim, parece que está adivinhando, querendo adivinhar qualquer palavra, então parece que ela não fez a leitura correta, né? Na verdade, ela não decodificou corretamente, não é que ela está tentando chutar que palavra que é, né? Na hora de escrever, ela pode comer sílaba, pode acrescentar sílaba, né? Então, também pode acontecer isso. E por isso a compreensão de texto fica prejudicada, né? Porque essa leitura lenta, ela perde muito para fazer essa leitura e ela não consegue ir compreendendo o que ela está lendo. Fatores de risco e proteção. Segundo Hugh Katz, por muitos anos defendeu-se que a dislexia seria causada por um único déficit subjacente, mais especificamente um problema no processamento fonológico, dificuldades para armazenar, recuperar e ou refletir sobre os sons da língua gerariam problemas para as crianças aprenderem a organizar as letras em sons de palavras.
Embora as pesquisas mais recentes mostrem que nem todas as crianças com dislexia tenham dificuldades fonológicas e que nem todas as crianças com dificuldades fonológicas tenham dislexia, isso resultou em modelos multifatoriais das causas da dislexia, que defendem que múltiplos fatores funcionam juntos para causar a dificuldade da leitura. O problema fonológico pode ser uma dificuldade primária, mas interagem com outros fatores para aumentar ou reduzir a chance de dislexia. Então, eu trago para vocês esse quadro, está escrito assim: é importante lembrar que a dislexia geralmente envolve um conjunto de sintomas. A manifestação e a intensidade desses sintomas variam em cada pessoa. Então, ele aparece várias dificuldades, mas não quer dizer que todos terão as mesmas dificuldades, Então, cada pessoa é única. E aí a gente precisa fazer essa avaliação para ver o que aquele indivíduo mais precisa ser trabalhado. Definição da Associação Internacional de Dislexia define a dislexia do desenvolvimento é considerado um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e ou fluente da palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldades normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da linguagem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas. Consequências secundárias podem incluir dificuldades na compreensão de texto e pouca experiência de leitura, podendo impedir o desenvolvimento do vocabulário e do conhecimento geral. O site que eu busquei para fazer foi como o de Descalculia, que é um site que eu gosto muito, que é o Instituto ABCD. E aí eu volto a falar que lá tem um aplicativo EduEdu, que você pode baixar no seu celular, e ele serve também para fazer um reforço para essas crianças. Lá você também encontra um curso, você aprende a conhecer um pouco mais sobre a dislexia. Eu gosto muito e recomendo para vocês. E aí, assim, para trabalhar, para fazer instrumentos avaliativos que servem para ajudar nas dificuldades que essa criança possa ter, para você pegar bem detalhado quais são essas dificuldades, seria um TDE2, o PROLEC, mas são instrumentos caros e às vezes a escola não tem condição de ter esse instrumento na escola, então é recomendável que a criança passe por um atendimento psicopedagógico ou neuropsicopedagógico, e vale lembrar que esse instrumento, ele é aplicado pelo professor, o professor vai avaliar da forma dele, vai utilizar um instrumento dentro do que ele é qualificado. O psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo usa o mesmo instrumento, mas faz uma avaliação diferente. Então, cada um avaliando, usando o mesmo instrumento, mas avaliando dentro da sua área, E aí, assim, você já sabe quais são as dificuldades, você vai fazer essa avaliação e vai ajudar essa criança a se desenvolver, E o que a gente fala? Um adulto que não foi feita essa intervenção pode ter muito prejuízo, Tem artigos, por exemplo, que tem um caso que foi falado de um homem que ele conseguiu, acho que ele tinha 40 anos mais ou menos, e ele descobriu que ele tinha dislexia. E ele fala o impacto que isso teve na escolha profissional dele, porque ele não pôde escolher a profissão que ele queria, porque ele não conseguiu, devido a essa dificuldade de leitura. Então, assim, as consequências são enormes. Então, a gente precisa tanto no meio social, que tem essas dificuldades, trabalho escolar, que a criança precisa fazer essa apresentação. Então, a gente precisa dar um jeito de ir recuperando essa criança para que ela não seja um adulto que tenha poucas escolhas, poucas oportunidades, Então, é importante fazer essa avaliação, é importante buscar o diagnóstico e tentar recuperar o máximo para que ele não saia tão prejudicado. E eu volto a falar da importância do olhar mesmo, para aquela criança, tentar conhecer aquele ser humano, a forma que ele faz a aprendizagem, tentar conhecer ele como indivíduo, como que é o contexto, como que é em casa, como que essa criança, o que ela traz de informação, ter aquele olhar mais apurado para entender quais são as dificuldades, olhar com carinho, para que a gente possa desenvolver esse ser humano por completo, e se tiver algum transtorno, que nós possamos ajudá-lo enquanto ainda tem uma fase boa ainda pela frente, que dá para a gente recuperar,